Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bom, João? O que foi, João? Tá todo vermelho já? Nem falei oi ainda. É porque tá quente. Hoje eu tô vermelho porque tá calor. Entendi. E aí, qual que é o assunto de hoje, nosso, de cada dia? Hoje a gente vai falar sobre timidez e introversão. Você queria muito esse tema, né, João? Tava queria. no meu pé. Eu queria, porque eu tenho muita curiosidade de saber sobre. Você acha que você é tímido? Não. Não? Acho que não. Acho que talvez eu já tenha sido, mas hoje eu não sou. É. É. Talvez eu já tenha sido, então muda. Então, eu acho que a timidez é uma coisa assim que você muda. Uma vez eu vi isso no workshop. Que uma pessoa que é tímida, ela pode ter essa mudança de, né, ir ficando menos tímida conforme o tempo vai passando. Mas eu não sei nada a respeito de introversão. E as pessoas, no geral, acham que é a mesma coisa, né? Então, tem muita gente que chamou tímido de introvertido, né? E aí eu acho que são coisas diferentes que talvez a gente esteja confundindo. Estamos confundindo. Extroversão e introversão é traço de personalidade, né? Então, nós nascemos com traços de personalidade e isso se dá pelos nossos genes, né? Então, a nossa personalidade, 50% dela é biogenética, né? E aí, sempre bom lembrar que genética, coisas que são traços biológicos que a gente carrega, não são condenações. Sim, isso pode ter alguma alteração, porque o ambiente, ele altera muito quem nós somos, né? Então não é a mesma coisa, João. Traço de personalidade é extroversão e introversão. Timidez está muito mais ligado à insegurança, né? Também passa por questões de autoestima, pode passar por questões de, não sempre, tá, gente, mas pode passar por, essas pessoas vão ter mais facilidade de desenvolver depressão, um transtorno de ansiedade, né? Então não são as mesmas coisas. Mas, Kelly, o introvertido, ele não é fechado? Ou tem gente que acha que o introvertido é triste, que o introvertido é negativo. De fato, é um espectro. Então, aqui a gente tem extroversão e aqui a gente tem introversão. E a maioria de nós está no meio desse espectro. Tem pouquíssimas pessoas, nossa, 100% extrovertido, 100% introvertido. Então, nós podemos ter esses momentos, né? Mas nós temos as marcas ali, aí muito mais genético da nossa personalidade, que é, eu sou mais para extrovertida, eu sou mais para introvertida. E não tem nada a ver com timidez, João. Uma pessoa introvertida, ela pode não ser tímida e ainda assim continuar introvertida ao longo da vida dela. Então não é a mesma coisa mesmo. É diferente, tem a ver com personalidade né? E o outro é algo mais que vai envolver a esfera social, os problemas de relação, ou por conta das experiências que essa pessoa teve na vida, ela vai se tornando uma pessoa tímida. É isso? Você quer falar alguma coisa? Tá. Não, queria. Eu acho que Não, aí você corta, tá? Esse delay que deu. Tá. Eu achei que o vídeo tinha acabado já, né? Tem uma situação que é muito comum, que é de quando a gente tá fazendo trabalho na escola, que a gente tem que apresentar o trabalho pra turma, né? E eu não tô falando de faculdade, não. Tô falando lá quando a gente é menorzinho na criança, na né? escola mesmo, né? Que a gente tem que mostrar cartaz e tudo mais. Já passei umas vergonhas nesses momentos aí da vida. Então, e daí, tipo, a maior parte dos alunos na minha época tinha essa dificuldade de apresentar. E daí vinha a palavra, né? Porque eu sou tímido, Cai no senso comum a palavra, Cai no senso comum a palavra, mas às vezes pode ser que nem seja uma timidez, né? Pode ser que seja essa questão do introvertido. Então, uma pessoa extrovertida, ela pode ter timidez. É mais difícil? É mais difícil. Eu não sei se cabe nesse vídeo falar desse perfil extrovertido, porque
a gente vai fugir um pouco do foco, né? Mas uma pessoa extrovertida, ela pode viver, por exemplo, uma situação de muita vergonha numa apresentação dessa aí, vou pegar isso de exemplo, e veja, ela ainda vai ter fortemente os traços da extroversão, mas ela pode, por exemplo, ficar com trauma de falar em público e ainda assim ser introvertida, né? Ela pode ficar com trauma de falar em público, ela pode, em algumas situações da vida, se comportar como uma pessoa tímida, mesmo a personalidade dela sendo muito mais aqui para o espectro de extroversão, né? Então, a timidez não necessariamente está atrelada à introversão. É óbvio, com certeza, é mais fácil de acontecer, porque o perfil do introvertido já é um perfil que não gosta muito de muita gente, né? Muita gente, muito barulho, festas, de repente palestras, vai drenar um pouco mais as energias do introvertido. Então, depois de um momento assim, o introvertido pode até estar feliz, ter se divertido com os amigos e tal, ele também tem menos amigos, né? Mas ele tem uma tendência a precisar ficar sozinho, então acaba que por ter essa personalidade, ele tem uma tendência maior a cair aí na questão da timidez. Mas o extrovertido também pode ser tímido, né? E sim, uma experiência assim, que normalmente são as primeiras experiências das crianças, pode ser marcante a ponto da criança nunca mais fazer aquilo, né? E aí esse marcante é que a gente precisa ver se tá ali no âmbito do trauma, né? Porque timidez a gente consegue mudar. Timidez não é traço de personalidade, né? Agora, a introversão, a gente consegue melhorar pontos que, de repente, a pessoa não gosta, ou que está atrapalhando o trabalho dela, se for um trabalho com muita gente, mas ela sempre vai precisar ir para casa e ficar um pouco até sozinho, assim. Para ela, não é um problema quando você tá todo mundo lá na sala, confraternizando, e ela tá no quarto sozinha. Ela não tá com raiva, ela não tá triste, é a personalidade dela, né? Quando ela der uma melhorada, ela volta. Então, são coisas diferentes, Johnny. Então, a diferença de personalidade do extrovertido para o introvertido está em tudo. O extrovertido normalmente fala mais alto, né? Normalmente fala pegando, né? É mais de toque, gosta de estar com mais pessoas. O introvertido, no geral, tem uma tendência a falar mais baixo, precisar de maior distância, não precisa encostar para conversar, né? E gosta, sei lá, entre uma balada com os amigos ou um bar com os amigos, ele prefere um jantar com os amigos. Porque um jantar com os amigos, mesmo que seja num restaurante, tem uma tendência a promover menos estímulo para o cérebro dele. Então, veja, é genético, é um cérebro que se sente muito cansado, se sente incomodado com muito estímulo, né? Então, por exemplo, bebidas estimulantes, energéticos, são coisas que o introvertido, se for consumir, se gostar, é melhor que faça de manhã, não faça tanto isso à tarde, porque senão ele não consegue dormir, porque ele tá sugado, sabe assim? E aí isso pode interferir no sono dele. É tão interessante que, por exemplo, o extrovertido, ele tem uma vida sexual mais ativa do que o introvertido. E chega a ser o dobro. Se a gente colocar lá em percentual, os extrovertidos têm uma vida sexual o dobro no percentual em relação ao introvertido, né? E tem também aí a questão de ser homem, ser mulher, tem dado científico para tudo isso. Então é uma personalidade diferente. Ele tem uma tendência a ser mais negativo? Ele até tem, né? O introvertido, ele até tem. O extrovertido, ele é mais positivo, ele tá sempre esperando que as coisas deem mais certo. Mas ele não é uma pessoa neurótica, por exemplo, que fica todo o tempo, que é um outro traço de personalidade, né? Que a gente tem. O neurótico, ele fica todo o tempo achando que as coisas vão dar errado, esperando uma tragédia. E uma pessoa com uma personalidade mais introvertida e com muito traço neurótico, por conta muitas vezes da sua história de vida, então negligência, violência, na infância, na adolescência principalmente, ou seja, uma pessoa com uma história de vida mais dura, mais difícil, com mais
problemas, ela já é introvertida, então ela já precisa estar mais ali no mundo dela. Se ela passa por esses traumas, ela tem uma tendência a ficar neurótica, porque ela começa a ruminar muito tudo que deu errado, né? Então, tem mais facilidade, sim, mas não é uma regra. E sim, uma pessoa que desenvolve a personalidade mais neurótica, normalmente ela é tímida, porque aí ela tem medo de tudo, né? Então, a timidez, ela tá ligada à sua insegurança, à sua dificuldade de se expor, de aparecer para o outro, o que os outros vão pensar. Uma personalidade mais neurótica, ela tá muito preocupada em agradar, então às vezes ela tem dificuldade de dizer não, ou ela precisa ser agressiva para dizer não, porque dentro desses traços de personalidade a gente vai ter umas pessoas mais combativas, mais agressivas, outras mais afetivas. As mais afetivas têm uma tendência a não dizer não nunca. Então veja, não é simples, João, é super complexo, né? E temos um monte de dado científico para tudo isso, mas basicamente ali para ficar entre o extrovertido e o introvertido, até sexualmente, quem é mais aberto para as pessoas transa muito mais. Agora, em contrapartida, o introvertido, ele tem menos quantidade até de amigos, de relacionamento amoroso e efetivamente de sexo, mas ele tem relações de maior qualidade. Não é uma regra, mas o extrovertido, ele é mais fugaz, né? Faz parte da personalidade. Então, ele fala com gente no ponto de ônibus. Eu tenho pacientes assim. Pacientes assim, eles conversam ali. Eu chego ali na recepção para chamá-los, eles já estão conversando com todo mundo que está lá, até pessoas que eu não conheço, que são de outros profissionais que tem aqui, né? O introvertido já é mais difícil isso, né? Ele tem uma tendência a chegar mais na hora, para já entrar direto, ou fica mais quietinho, então é diferente. Então, eu tenho um caso que é o seguinte: quando eu tava no ensino médio, eu acho que eu sempre fui mais introvertido. Assim, João. E sim, parando pra ver assim, você falando agora, você é mesmo. Eu me reconheci bastante. Mas enfim, quando eu tava no ensino médio, eu não era muito de sair conversando com todo mundo, né? E eu lembro que tinha uma menina na sala, acho que chamava Mariana, e daí ela conversava com todo mundo. E todo mundo gostava dela. E eu ficava pensando assim, gente, eu queria ser mais igual a Mariana, assim, de fazer amizade com geral, sabe? Ser mais extrovertida. Exato. E aí, só que agora você falou assim, desse negócio de, porque é mais fugaz. E eu me lembro que uma vez uma colega minha falou assim: João, você não pode ficar pensando assim. Porque olha pra você que é a Mariana. A Mariana conversa com todo mundo, mas perceba que ela não é amiga de ninguém. Fica na superficialidade, né? Aí ela falou assim pra mim: você quer falar com todo mundo ou você quer ter amigo? Ela falou desse jeito. Aí eu nunca tive essa atenção, porque a gente fica olhando a grama do vizinho e acha que ela é verde, né? Ainda mais aqui, né, João? Nós somos um país de muito afago, de muito barulho, de muita festa. Então, por exemplo, se a gente coloca a nossa população numa cultura diferente, porque eu tô tentando dizer que nós somos uma população que valorizamos a extroversão. Por isso que você olhava e queria aquilo, né? Mas se a gente coloca isso numa cultura de um país diferente, eles podem ter uma tendência a valorizar mais o introvertido, né? O extrovertido, às vezes, ele é mais despreocupado, e isso, por exemplo, na vida profissional é um grande problema, se não tiver equilibrado. E aí precisa o quê? Autoconhecimento, né? Cuidar da saúde emocional, porque, como eu falei, um tanto é genético, mas um tanto a gente consegue falar, isso aqui que eu tô, por exemplo, eu sou tão despreocupada que eu não levo os meus compromissos com você a sério. Né? E aí a gente começa a ter um problema aqui no canal, no Café e Terapia. Então eu preciso fazer um trabalho na minha personalidade para refletir nos meus comportamentos, mesmo que seja chato, porque o natural do extrovertido é ser assim, né? Ele não pensa muito, ele é mais espontâneo, então às vezes ele é meio sem noção, né? Às vezes fala coisa e é invasivo demais. Então tem que fazer um trabalho que vai sim gastar energia para tentar ser um pouco diferente, mas que vai trazer ganhos, equilibrar. Né? Não tem uma personalidade melhor e uma pior, nem mesmo o neurótico, porque uma pessoa neurótica antigamente na nossa população era a que previa as tragédias.
né? O despreocupado, imagina, quando viu o urso já engoliu, né? Então, hoje é ruim ser um neurótico, mas na verdade as personalidades se complementam e é ideal a gente conhecer tudo isso para não julgar as pessoas e aceitar quem somos, né? Eu desencanei disso daí quando eu fiz amizade com uma pessoa que era parecida comigo. Introvertida que também. Era mais introvertida. Inclusive... Aí ficou zona de conforto, né? Então, eu fiz amizade com essa menina, que é a minha amiga até hoje. E ela foi fazer psicologia. É uma colega? É uma colega sua, de profissão. Ela vai estar se formando esse ano. E aí, depois de muito tempo que a gente não se via, a gente se encontrou. E ela, como ela estava fazendo faculdade, ela estudou esses conceitos todos, né? E aí ela falou assim, João Pedro, eu entendi porque que quando a gente era mais novo, eu evitava de sair com vocês. Às vezes vocês ficavam insistindo pra eu sair, eu queria ficar sozinha em casa. Eu tenho uma personalidade mais introvertida, e aí como o Gabriel, que era um outro colega dela, e a Mariana gostava muito de festa, eu não me sentia muito à vontade no ambiente que Então é por isso que às vezes eu dava um bolo em vocês, que vocês iam pro barzinho, vocês iam pros lugares e eu não ia junto. Eu queria ficar sozinha. Dar o bolo não é legal, né? Não tem a ver com introversão. Tem a ver com a insegurança dela de dizer não. Então. Isso é uma coisa que dá pra trabalhar, viu, colega? Mas eu lembro que virou um meme na nossa turma, porque era tipo assim, a gente chamava a Fabiana pra sair. Aí ela falava, se pá eu vou. A gente já entendia. É aquele clássico vou ver e te falo, né? A gente já entendia que ela não queria falar não, mas que ela não queria ir também. Então meio que o pessoal já entendia, sabe? Mas não é sempre, não. Quem tá aí assistindo não levem ao pé da letra. Uma pessoa introvertida pode topar uma balada, pode topar uma festa de vez em quando, né? Provavelmente, se ele não utilizar de energéticos e bebidas alcoólicas, você não vai ver ele pulando muito, dançando muito, conversando muito, mas ele não quer dizer que ele não tá se divertindo, é a personalidade dele, né? Mas, com certeza, em seguir, ele não é aquela pessoa que, amanhã vamos de novo. Não, ele precisa de um tempo, né? Então, não é que nunca ele vai. Ele vai, e ele até pode se divertir, mas o jeito dele é diferente do jeito do extrovertido. O tímido, né, que aí sim é um defeito, é uma dificuldade, provavelmente aprendida, como eu falei anteriormente, esse sim precisa de tratamento. Né? Ser introvertido não é um problema. Ser introvertido é como você é. Né? Tem traços da sua personalidade, são as suas características, tá tudo bem. Então seria assim, o introvertido, a introversão é uma coisa que vem de nascença. Sim. E a timidez é uma consequência... Situações, experiências. Situações, influências. Sim, experiências, né? Ali no ambiente e tal, talvez traumas. Então, uma a gente adquire conforme a gente vai vivendo e a outra a gente já nasceu com ela. A gente já nasceu com ela e é assim, mas lembra lá no início do vídeo, não é sentença. Né? Então, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem, Kelly, mas todo mundo na minha família tem câncer. E? Então eu vou ter. Não. Né? Isso não é verdade. Né? A manifestação, a expressão do gene que vai trazer o câncer depende do ambiente. Então lembra lá, só 50% o bebê tem personalidade, né? Eu sou tia de gêmeo. Pequenininhos, bem pequenininhos, os primeiros dias, era muito difícil de perceber diferença na personalidade. Mas conforme eles foram crescendo, e hoje você já viu eles, né, João, pessoalmente, eles são muito iguais de rosto e muito diferentes de personalidade, né? E estão ali, estão os dois ali, né? Então, assim, Kelly, mas são gêmeos, não é o mesmo gene e tal? Tá, mas tem pai, tem mãe, tem os ancestrais, né? Tem várias coisas. Então, a personalidade deles é diferente mesmo eles sendo gêmeos. Tem um mais calado, mais para introversão, e o outro mais do povo, fala na frente da câmera, né? Tem canal, conversa com o João, é assim. Então, genética não é condenação, né? O que nós decidimos fazer aqui pode alterar, e aí a genética não se sobrepõe, ela não vem à tona, né? Então o ambiente tem muita força, e o ambiente pode traumatizar e gerar a timidez. Então a timidez é bom sim procurar
superá-la, tratá-la, né? Porque ela altera diretamente a autoestima, ela pode fazer com que a pessoa não vá a eventos, não cumpra alguma atividade no trabalho, não consiga falar no público. O introvertido pode falar em público, depois ele vai descansar lá quietinho, mas ele não tem um problema, né? Agora o tímido não. Então, quando que isso pode virar um problema? Até caminhar para uma ansiedade excessiva, uma depressão, né? Quando esse tímido, por conta da sua timidez, ele não está conseguindo realizar as atividades do dia a dia dele. Ele está, por exemplo, chegou a hora do trabalho da faculdade e eu não consigo apresentar, né? Eu falto no dia, ou eu já tratei uma paciente aqui que ela lá na frente, na faculdade, ela começava a chorar e saía, largava o grupo lá, e o grupo todo já sabia que ela tentava ler, né? Tentava de tudo, assim, nem ler, não consegue apresentar aqui normalmente, e não consegue nem reproduzir o que tá lendo só, diante de todos. Então, nesse grau, precisa de tratamento, né? Quando ela conseguiu finalmente apresentar um trabalho sem ler, com a voz um pouco trêmula, mas diz que a sala inteira aplaudiu de pé, né? Todo mundo ficou muito feliz com o resultado dela, e eu fiquei muito feliz também com o resultado do nosso trabalho aqui, né? Então, a timidez pode sim ser um problema e às vezes precisa de tratamento, sim, certo? Mas não são a mesma coisa não, João, são coisas diferentes e muito legais de aprender sobre. É isso, Johnny? É isso. Então tá bom. Então valorizem a personalidade de vocês, e se perceberem que tá mais um nível patológico, aí é timidez, e aí procurem ajuda para que a gente possa viver melhor, né? Cuidem da saúde mental de vocês. Desejem uma vida na esfera emocional e mental que seja próspera, né? E lembrar sempre da base para um corpo bom, que altera também o nosso humor e a nossa personalidade, independente da nossa genética. E a base é a gente se exercitar e a gente não permitir que o nosso corpo se inflame. E a gente faz isso se alimentando bem, tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Kelly.